Você que é dev provavelmente já ouviu falar sobre SSH, mas você sabe o que é isso? Hoje a gente vai entender o básico de como SSH funciona e como a gente pode acessar servidores remotos. E aí pessoal, eu sou o Vinícius Dias, sejam bem-vindos ao canal Dias de Dev, e SSH é um conteúdo que a gente ouve falar, a gente utiliza no dia a dia, mas nem sempre a gente entende o que está fazendo. E como eu já fiz um vídeo recentemente sobre Firewall, ou seja, um conteúdo que é mais sobre redes e infraestruturas do que Dev em si, então eu resolvi trazer mais esse conteúdozinho, que também envolve um pouquinho de redes e infraestrutura. Então vamos entender o que é SSH. Primeiro, o que significa essa sigla. SSH significa Secure Shell, como se fosse uma concha segura, mas a gente também costuma chamar de shell a linha de comando, onde a gente executa as nossas instruções. Então o Secure Shell é basicamente uma forma segura de você acessar um outro terminal. Basicamente é isso. Então o SSH é um protocolo para que a gente possa acessar outros terminais, outras conchas, como a tradução diria. Mas beleza, vamos manter no inglês e vamos utilizar esse tal de SSH. Então o que eu tenho aqui são dois containers. Esse meu container aqui vai ser o servidor e esse meu container aqui vai ser o cliente. Esses dois containers possuem o OpenSSH instalados. Então eu só fiz isso daqui, apt install OpenSSH server nesse daqui, para ele baixar toda a parafernália necessária para fornecer um servidor de SSH. E nesse daqui, como a gente só precisa do cliente, eu fiz um apt install SSH. Só isso. Eu não estou fazendo isso daqui porque levaria um tempinho, então eu fiz antes do vídeo. Além disso tudo, no servidor SSH a gente precisa ter algumas configurações. Então, para a gente não entrar muito em detalhes de servidor, eu já deixei as configurações mais simples habilitadas, que permite o login através de senhas, por exemplo. Então, para a gente liberar acesso desse servidor aqui, o que a gente vai fazer? Eu vou criar algum usuário, então vou chamar um comando user_add, que adiciona um usuário. Eu vou criar um usuário chamado Vinícius. Beleza, esse usuário foi criado, então eu vou criar uma pasta home para ele, mkdir/home/Vinícius. Eu tenho um usuário chamado Vinícius e uma pasta pessoal dele, vamos chamar assim. Agora eu vou inicializar o serviço de SSH. Então eu vou ver se ele já está rodando aqui e repara que no meu caso ele está rodando. Então o que eu vou fazer é, eu vou parar esse serviço e aqui ele mostra de novo o status para a gente como não rodando. Esse serviço não está mais rodando. Então agora eu posso inicializar esse serviço. O que eu fiz aqui? Como eu mexi em configurações, criei um novo usuário e etc., eu parei o meu serviço de SSH e rodei ele de novo. Então aqui a gente entra no nosso segundo conceito, que são serviços do Linux. Um serviço do Linux é, super simplificando, um processinho que fica rodando lá por baixo dos panos, que fica rodando em background. E esse serviço de SSH, ele fica ouvindo conexões usando o protocolo SSH. E por padrão, as conexões usando esse protocolo chegam na porta 22. E por que eu estou falando isso? Porque como a gente comentou de Firewall em um vídeo anterior, a gente sabe que para outro serviço, para que outro computador, outro servidor acesse esse computador aqui, acesse esse servidor, a minha porta 22 precisa estar aberta. Como isso daqui é um container super cru, eu nem tenho firewall. Então essa porta está aberta. Então vamos lá, meu servidor está rodando, deixa eu ver o status de novo, o meu servidor SSH está rodando, então eu posso vir agora no meu cliente e rodar SSH, e aqui eu vou informar com quem eu vou me conectar. E o nome daquele serviço é server. Eu poderia pegar o IP dele também e digitar o IP aqui, mas como eu já sei o nome fica mais fácil. Se eu tentar fazer somente isso, ele vai pedir a senha do usuário root, e não é isso que eu quero. Eu quero acessar, então deixa eu apertar o Ctrl C para encerrar, e eu quero acessar utilizando o usuário Vinícius. Então eu vou fazer Vinícius@server. Então eu estou acessando através do protocolo SSH com o usuário Vinícius esse servidor aqui. Com isso, quando eu dou Enter, ele pede a minha senha. E qual é a senha do usuário Vinícius? A gente não definiu nenhuma. Então quando eu dou Enter aqui, ele está dizendo que não é permitido acessar. A gente precisa de uma senha, segundo as configurações que eu tenho lá do meu servidor. Então vamos criar uma senha. Existe um comandinho que se chama chpassword, agora sim, e esse comando chpassword, ele modifica a senha de algum usuário. E a sintaxe é o nome do usuário, a senha dele, que vai ser só 123. Beleza, vou apertar Ctrl D para encerrar esse comandinho, e agora eu vou reiniciar o meu serviço de SSH. Então parei e subi de novo.
Deixa eu ver se ele está rodando, fazer aqui o meu status, está rodando. Agora sim, com o meu usuário adicionado com sua pasta pessoal e uma senha definida, senha essa super segura inclusive, vamos lá tentar nos conectar. Quando eu tento me conectar, ele pede a senha. Se eu digito 123, eu tô lá dentro do meu servidor. Então repara que tem várias mensagens que esse servidor está exibindo pra gente, dizendo que ele está bem minimalizado, bem minimalista, não sei como traduzir essa palavra bem, mas basicamente diversas ferramentas que a gente poderia ter, mas não tem, e assim em diante. Mas só para você ver que eu realmente estou lá naquele servidor, eu vou criar um novo arquivo, chamado arquivo, e opa, eu não tenho permissão para criar um novo arquivo aqui. Então repara que as permissões estão bem restritas. Eu posso voltar lá no meu servidor, entrar na pasta home Vinícius, ou na verdade voltar aqui, e mudar o dono. Dizer que o dono dessa pasta Vinícius aqui vai ser o usuário Vinícius. Então agora, se eu faço um ls no meu servidor, essa pasta Vinícius é do usuário Vinícius. Então agora sim, eu vou poder criar um arquivo. Repara que lá no meu servidor eu mudei alguma coisa e isso refletiu aqui no meu cliente, porque o meu cliente está conectado àquele servidor. Então eu vou adicionar aqui algum conteúdo ao arquivo. Beleza. Teoricamente, esse arquivo agora possui esse conteúdo. Se eu acessar no meu servidor essa pasta Vinícius, o arquivo está lá, e repara que eu tenho dois, agora eu não sei qual que eu criei, foi esse arquivo aqui. Então se eu fizer um cat para ler o conteúdo desse arquivo, eu tenho lá, opa, ele está vazio, então deixa eu ver se foi o outro. Aqui sim, então aparentemente eu digitei errado. Quando eu dei aquele tab e voltei os caracteres, provavelmente esse terminal aqui me trollou. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer um conteúdo do outro arquivo e eu vou mandar para o arquivo chamado outro. Aqui, como eu não digitei tab e apaguei nada, eu sei que esse terminal não vai ter me zoado, então agora eu vou ter um outro aqui dentro. E se eu faço um cat para ler o arquivo, eu tenho aqui conteúdo do outro arquivo. Então repara que eu tenho um servidor fornecendo acesso meio que irrestrito a ele. É como se eu estivesse diretamente digitando comandos aqui. Só que eu estou em um usuário bastante restrito. Se eu rodo aqui um comandinho para mostrar quem sou eu sou o usuário Vinícius, ele tem poucas permissões. Ele só pode acessar essa pastinha aqui. Então aqui dentro eu posso fazer um caos. Eu posso adicionar vírus nessa pasta, eu posso mandar qualquer arquivo para cá e etc. Só que como as permissões são bem restritas, eu não vou conseguir estragar esse servidor. Mas então repara que utilizando o SSH, de um computador eu consigo me conectar a outro e rodar qualquer comando. E nesse caso, como eu estou expondo um servidor Linux, eu rodo qualquer comando Linux que seja possível. E se eu tivesse permissão de root aqui dentro desse servidor, eu poderia instalar qualquer coisa e fazer qualquer configuração. E normalmente, quando nós desenvolvedores utilizamos SSH, é justamente para acessar algum servidor que a gente quer configurar. Então eu acesso, por exemplo, uma instância lá na AWS para configurar o meu servidor de aplicação que está rodando lá, fazer todas as configurações do meu PHP, por exemplo. Então é através desse protocolo, dessas configurações que a gente consegue atingir esse objetivo. Então, caso você queira mais conteúdos sobre redes e esse tipo de coisa, comenta aqui. Mas se você quiser que eu volte a falar especificamente sobre código e programação, comenta também, para eu saber que tipo de conteúdo você quer. Mas independente de qual tipo de conteúdo você preferir, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para continuar recebendo vídeos.